No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Ato em Brasília reuniu centrais sindicais em solidariedade à greve na Argentina, greve que aconteceu nessa quarta-feira em protesto à política de extrema-direita, as políticas econômicas de extrema-direita do presidente Javier Milei. E ainda, Dia dos Aposentados, eles contribuem com o país e precisam ser valorizados. Dia 24 de janeiro foi Dia da Pessoa Aposentada, a gente fala sobre esse assunto aqui no Jornal da CUT, a partir de agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Muito bem, então seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CUT. A gente começa falando sobre a greve na Argentina. Trabalhadores e trabalhadoras do país vizinho fizeram uma grande demonstração de força e unidade ao saírem às ruas nessa quarta-feira, na primeira greve geral do país contra as medidas políticas e econômicas do presidente de extrema-direita Javier Milei. A greve durou 12 horas no país vizinho, o que atingiu transportes, bancos, serviços públicos, entre outros, e aqui no Brasil recebeu o apoio da CUT e outras centrais sindicais. Pela manhã dessa quarta-feira, teve um ato em Brasília, em frente à Embaixada Argentina, com a presença do presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, e do presidente da CUT no Distrito Federal, Rodrigo Rodrigues, e ainda outros dirigentes de centrais sindicais. Eles entregaram uma carta das centrais brasileiras pedindo diálogo do governo com os sindicatos locais e a revogação do DNU e da Lei Ômnibus, as duas principais medidas na Argentina. Pediram diálogo do governo argentino com os sindicatos do país também, não é? Ambos retiraram esses dois decretos, essas duas medidas, né, a DNU e a Lei Ômnibus, retiraram direitos dos trabalhadores, aumentaram a desigualdade social na Argentina e ainda criminalizaram as manifestações contrárias a essa política. A gente vai ouvir o presidente da CUT, Sérgio Nobre, falando sobre essa situação, sobre a greve na Argentina, sobre o apoio ao país vizinho. Vamos ouvir. Hoje nós estamos aqui com a nossa militância da CUT, das demais centrais sindicais, do movimento social, expressando a nossa solidariedade à greve geral dos trabalhadores na Argentina. Não vai sair da nossa cabeça o apoio que nós recebemos dos trabalhadores argentinos durante a tragédia Bolsonaro, que durou 4 anos no Brasil. A gente não vai esquecer do dia da vitória do Fernandes, erguendo o braço e chamando Lula livre, quando o presidente Lula era preso político em Curitiba. Nós não vamos esquecer. E não vamos esquecer a luta dos trabalhadores argentinos, criando o Comitê Lula Livre na Argentina, que foi fundamental para provar a inocência do presidente e hoje ele poder governar o nosso país. A gente não teria vencido as eleições no Brasil se não fosse a solidariedade internacional e não fosse o presidente Lula. E a nossa solidariedade é porque nós vivemos no desgoverno de Bolsonaro 4 anos de ataque aos direitos, de ataque às instituições, à democracia, em especial o movimento sindical e o movimento popular. Nós passamos por isso e é por conta disso que o povo argentino hoje está lutando, porque eles estão vivendo aquilo que a gente viveu há 4 anos atrás. Aqui no Brasil nós resistimos, lutamos e vencemos e tenho certeza que a luta do povo argentino, com essa enorme greve geral que fizeram, demonstração de força que a classe trabalhadora argentina deu nesse dia de hoje, vai conduzir o povo à vitória que vai recuperar a democracia na Argentina. Então, a solidariedade de classe é o sentimento mais bonito da nossa militância. Então, toda a nossa solidariedade à luta do povo argentino. Fora Milei, viva a democracia, viva o povo argentino. Nesse dia 24 de janeiro foi comemorado o Dia da Pessoa Aposentada. No Brasil, hoje são aproximadamente 22 milhões e 700 mil aposentadorias concedidas, na verdade, até novembro do ano de 2023, ano passado, pelo regime geral da Previdência Social, de acordo com o boletim estatístico da própria Previdência. Esses números não levam em consideração os aposentados do regime próprio de Previdência Social e nem de outras formas de aposentadoria e o total de pensionistas do INSS. No total são mais de 30 milhões, né? Esses milhões de pessoas, inclusive depois de 30 anos ou mais de trabalho e de contribuição para o desenvolvimento do país, passaram a merecer um dia especial. A data é festiva, só que ainda tem muito a ser feito pelos aposentados. Um levantamento preliminar do DIEESE mostra que de 2010 até agora, os aposentados que recebem acima de um salário mínimo, hoje de R$ 1.412, não tiveram um aumento real nos seus benefícios. O valor do benefício médio das aposentadorias, também em novembro de 2023, foi de R$ 1.771,28. Secretário da Secretaria das Pessoas Aposentadas, Pensionistas e Idosas da CUT Nacional, o Ari Aloraldo do Nascimento, diz que uma das lutas da CUT é para que a pessoa aposentada possa ter ganhos suficientes para se manter com dignidade, ter condições de ter uma vida com bem-estar.
O dirigente ressalta que é preciso que haja uma recomposição do valor da aposentadoria do INSS, especialmente daqueles que ganham acima de um salário mínimo, que não são beneficiados pela política de valorização que prevê o piso nacional calculado a partir da soma do índice da inflação do ano anterior com o índice do crescimento real do PIB de 2 anos antes, né? Ou seja, os aposentados que ganham mais de um salário mínimo não entram nessa política de valorização do salário mínimo. Para o Ari Aloraldo, o mecanismo de correção das aposentadorias para quem ganha acima do salário mínimo e abaixo do teto, que é de R$ 7.786, é um ponto que precisa ser urgentemente revisto. O Ari diz o seguinte: a pessoa aposentada não deveria precisar trabalhar mais para pagar suas contas e ter uma vida digna. Infelizmente, o valor da aposentadoria não paga as contas bancárias, muito menos os remédios, pois nem todos estão disponíveis gratuitamente. É uma curva inversa, porque os benefícios são defasados, enquanto aumentam ainda mais os planos de saúde e os medicamentos. Segundo ele, a luta da CUT é para que a pessoa consiga se aposentar pelo menos com o salário que o Diese diz ser necessário para uma família de 4 pessoas se manter. Quando foi implementada a lei da valorização do salário mínimo, no primeiro mandato de Lula, havia a expectativa de se alcançar essa meta em 20 anos. Porém, os 2 últimos governos suspenderam a valorização do mínimo, que agora, então, foi retomada. O último dado do Diese, de dezembro do ano passado, mostra que o salário mínimo necessário é de R$ 6.439,62, ou 4,8 vezes mais do que o valor atual do mínimo, de 1.320. Aliás, esse valor da época, né, do ano passado, de 2023, quando foi feito esse cálculo. Bom, o Ari Aloraldo termina dizendo que é o seguinte: é uma política de valorização das aposentadorias, é uma bandeira da CUT, é a valorização da pessoa que dedicou sua vida ao trabalho, ao país. Portanto, é uma luta da CUT, a valorização da pessoa aposentada no Brasil. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição que vai trazer um assunto muito importante, que é a violência contra a LGBTQIA+, as pessoas LGBTQIA+, um número expressivo, absurdamente expressivo, digamos, né? Em 2023, a violência continua, fazendo com que o Brasil seja o país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente vai conversar com o Valmir Siqueira, o professor Val, que é dirigente da CUT, ele é da Secretaria Nacional LGBTQIA+, da Central Única dos Trabalhadores. De bater um papo com ele, você vai ouvir a partir de amanhã, então, sobre essa situação. Jornal da CUT, então, volta. Até lá.